Olá, produtor! Olá, produtora! Sejam todos bem-vindos a mais um Balanço no Campo. Na edição de hoje, vamos falar de um projeto da UFLA, a Universidade Federal de Lavras, que fica aqui no sul de Minas e que criou um software que auxilia na distribuição justa de terras e também na preservação ambiental durante a reforma agrária. Vamos falar sobre este assunto e, claro, vou trazer ainda muitas outras notícias do agronegócio. Então vem comigo, o Balanço no Campo está começando. Um projeto da UFLA, Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas, criou um software que auxilia na distribuição justa de terras e também na preservação ambiental durante a reforma agrária. O projeto é realizado pela UFLA em parceria com outras instituições brasileiras. O SOTER-PA, ele faz parte de um projeto que engloba 4 universidades públicas. Em especial, o SOTER foi desenvolvido pela Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal de Viçosa e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O projeto ainda teve a colaboração da Universidade de São Paulo em outras iniciativas que envolviam o desenvolvimento de algoritmos e modelos matemáticos para problemas de organização territorial. O trabalho resultou no desenvolvimento de algoritmos para o planejamento territorial de terrenos em projetos de reforma agrária. No software elaborado, há também um componente de planejamento ambiental, que garante que reservas legais e áreas de preservação permanente, protegidas por lei, sejam preservadas. O projeto desenvolvido foi intitulado Algoritmos para a Resolução de Problemas de Parcelamento Territorial e foi financiado pelo CNPq, FAPEMIG, com apoio técnico da Fundec UFLA. Os objetivos do projeto consistem no desenvolvimento de algoritmos para o apoio à decisão de técnicos e pesquisadores inseridos no contexto de parcelamento territorial. Um dos principais produtos advindos dessa parceria, desse projeto de pesquisa de 5 anos, é o que chamamos de SOTER-PA, o Sistema de Organização Territorial para Projetos de Reforma Agrária e Planejamento Ambiental. O sistema considera ainda fatores de produtividade, como a aptidão agrícola do solo, ou seja, a qualidade que as terras possuem para o uso agrícola. Outro ponto é que o software tem o objetivo de demarcar lotes mais compactos e que reduzam a desigualdade de produtividade agrícola entre famílias, respeitando também fatores técnicos como a manutenção das áreas de preservação permanente e de matas nativas. Apesar do SOTER-PA ser originalmente pensado para o contexto de reforma agrária, ele pode ser aplicado a outros problemas de parcelamento, ou talhonamento, ou distritamento comercial, que visam divisão do território em uma quantidade finita de lotes ou distritos, tal que uma medida de qualidade, que pode ser aptidão agrícola, capacidade de uso, ou no caso do distritamento comercial, demanda, seja igualmente distribuído nos lotes gerados, de tal forma também que a compacidade dos territórios seja o maior possível, que gere com territórios mais compactos possível. O professor universitário explicou como o software funciona. O SOTER-PA utiliza tecnologias avançadas de georreferenciamento e de algoritmos bioinspirados, e, a princípio, o usuário passa para esse sistema desktop um arquivo no formato shapefile, muito comum para quem trabalha com sistemas de informação geográfica. A partir das informações desse arquivo shape, o sistema lê esses dados e pede ao usuário que escolha a função de qualidade ao qual o parcelamento será realizado. Lembrando que o objetivo é minimizar o desvio padrão ou a discrepância do critério de qualidade adotado pelo usuário. O sistema ainda requer que o usuário escolha alguns parâmetros com relação à execução do algoritmo, como, por exemplo, a precisão. Se o usuário quer uma precisão baixa, o algoritmo vai executar em um tempo mais curto, média, um tempo maior, e alta, um tempo maior, não excedendo 30 minutos. Após isso, o usuário informa a área total a ser parcelada, qual que é a tolerância máxima do maior lote a ser gerado pelo menor lote a ser gerado, com
para que a discrepância entre as áreas a serem geradas não seja tão grande, e qual que é a função a ser otimizada, né? Se é uma aptidão, se é uma outra função de qualidade. Depois disso, é feita uma simulação. Lembrando que o SOTER-PA ele garante que lotes que possuem fronteiras com rios, se for ao caso, não tenham área maior do que lotes que não tenham um acesso direto a esse recurso, e lotes têm uma configuração contínua, né, em todo o território. Após a simulação, é gerada uma sugestão de divisão territorial ao usuário, que pode utilizá-la como base para colocar em prática, ou pode realizar outras simulações para que tenha outros cenários que o auxiliem melhor na tomada de decisão. O trabalho para desenvolver o sistema começou em 2016 e foi finalizado em 2021. Atualmente, o registro do software está em fase final. Para aqueles interessados na utilização do SOTER, o software se encontra em fase final de registro de software. Em breve será disponibilizado a toda a comunidade científica para que possa ter acesso de forma gratuita. E aqueles que desejam mais informações a respeito do projeto, basta contactar-me no e-mail myron.moreira@ufla.br. Acompanhe a atualização dos casos de gripe aviária no Brasil. O Ministério da Agricultura informou que o Paraná é o 6º estado brasileiro a decretar emergência sanitária, após o aumento dos casos de aves silvestres contaminadas pelo vírus da influenza aviária, H5N1, de alta patogenicidade. A medida tem validade por 180 dias. O estado já registrou 7 ocorrências da doença. Ainda segundo o Ministério da Agricultura, além do Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Bahia decretaram estado de emergência zoossanitária. Desde o início do ano, o Ministério da Agricultura já investigou 1.594 casos suspeitos de gripe aviária, dos quais 353 passaram por análise laboratorial e 68 foram confirmados. Desses, um caso no Espírito Santo e um caso em Santa Catarina foram confirmados em aves de subsistência. Os demais registros foram em aves silvestres. Até o momento, o país mantém o status de livre da gripe aviária, conforme o protocolo da Organização Mundial de Saúde Animal, já que nenhuma ave em granja comercial foi infectada. O Brasil é o principal exportador de carne de frango do mundo e responde por 35% do mercado global. Estamos de volta com o Balanço no Campo. Vamos acompanhar como fechou a cotação do café no mercado. Cotação do café. Oferecimento. Calcário Minasol. Quem compara, compra Minasol. Fertipar Sudeste. Há 25 anos ajudando o agronegócio do Brasil. O café tipo 6 bebida dura foi negociado a R$ 823. Já o tipo 7 bebida dura fechou em R$ 796. O tipo 6 bebida riada foi negociado a R$ 751. E o tipo 7 bebida Rio fechou em R$ 684. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em setembro fechou em $194. Já o café Conilon bica corrida tipo 7,8 com até 13% de umidade e até 5% de broca foi negociado a R$ 621 a saca. E acompanhe a cotação de alguns produtos agrícolas. A saca do milho foi vendida entre R$ 47,00 e R$ 52,00. A saca da soja foi negociada entre R$ 125,50 e R$ 130,00. O feijão carioca foi negociado a R$ 253,94 a saca. A arroba do boi foi vendida entre R$ 200,00 e R$ 214,50. E o pecuarista recebeu entre R$ 2,85 e R$ 3,16 pelo litro do leite. Vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para os próximos dias em Minas Gerais. Vamos saber como fica o tempo entre os dias 27 de julho e 3 de agosto.
nós podemos observar que aqui em Minas Gerais tivemos aí nos últimos dias sol entre nuvens em algumas regiões. Isso é devido à presença do anticiclone do Atlântico Sul. Esse anticiclone ele já atua normalmente entre o Brasil e a África. Ele é formado pela circulação geral da atmosfera e nessa época do ano ele invade mais aqui o continente, causa um bloqueio à chegada de frentes frias e até mesmo a presença de massa de ar polar, que elas acabam passando ao longo do litoral da região sudeste. Podemos observar aqui que uma frente fria vai estar passando aí no dia 1º, com possibilidade de trazer chuvas para alguns municípios das regiões oeste, sul, central e zona da mata, mas chuvas de fraca intensidade. E a massa de ar polar atinge mais o sul do Brasil e rapidamente ela vai avançar no sentido do Oceano Atlântico. Então vamos ter aí uma pequena queda das temperaturas, nada significativo nos próximos dias e neste início de agosto. Então uma dica aí para os agricultores, muito cuidado, principalmente para os pecuaristas, porque o risco de incêndio está altíssimo e o maior número de focos de incêndio em Minas Gerais normalmente acontece a partir de agora. São dos meses de agosto, setembro e outubro, quando nós temos uma ausência muito grande de dias sem precipitação. Então o risco no momento está altíssimo. E para os cafeicultores aproveitarem o momento aí para fazer a coleta de solo, fazer a análise do solo aí nos próximos dias. E o Balanço no Campo vai ficando por aqui, mas você já sabe, hein? Perdeu alguma reportagem, quer rever? Você pode acessar o nosso site, também o nosso Facebook e também o nosso YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero no próximo Balanço no Campo. Até lá!